Shalom a você conectado nesse canal, aqui Neemias Gomes, canal Verdade Revelada, 10 anos, transmitindo as escrituras, os acontecimentos atuais. Meus irmãos, acredite, apesar de parecer surreal, um apocalipse zumbi não está tão distante da nossa realidade. E analisando cuidadosamente as escrituras, nós vemos alusão a esse evento, a um acontecimento em que os seres humanos vão mudar o seu DNA, os seres humanos vão mudar o seu comportamento, os seres humanos vão ter uma modificação física aparente. Nós vamos analisar agora alguns textos que corroboram com esta visão. Nós vamos começar aqui com o livro de Ezequiel, capítulo 5. Diz assim: como resultado, em Jerusalém os pais vão devorar os próprios filhos, e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Note, um evento em que filhos atacarão pais, pais atacarão os filhos, e os que restarem vivos serão espalhados. E diz no verso 11, portanto esta é a palavra de Yahweh, Criador. Vocês profanaram meu templo com tudo que é mau e sujo. Por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. Uma terça parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade. Outra terça parte será morta por espadas fora da cidade. E a outra terça parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, Yahweh, lhes disse todas essas coisas, porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Então o Criador é zeloso, ele tem ciúmes do seu povo. E quando você profana o templo dele, que é o seu corpo, é o templo do Espírito Santo, as consequências vêm. O resultado de profanar o templo é que essas pessoas iriam ser destruídas, iriam se devorar, é que inevitavelmente todos esses juízos iriam assolar todo aquele povo que nós vimos ali desde o chamado Antigo Testamento até no fim dos tempos. A história é cíclica, ela se repete. O que foi será, o que foi feito será feito, não há nada novo debaixo do sol. Ainda nesse contexto, nós vemos as chagas malignas sobre os adoradores da besta. E está escrito em Apocalipse 16:2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal da besta e que haviam adorado a sua imagem. Então, meus irmãos, vai chegar um tempo em que os adoradores da besta irão manifestar chagas malignas. Dois dos efeitos mais comuns da mutação genética que está ocorrendo nos seres humanos é exatamente tumores e câncer. E a primeira praga do Apocalipse parece indicar que os adoradores da besta terão tumores por todo o corpo. O que nos faz pensar, o que estaria levando a todos esses adoradores que recebem a marca a terem tumores e câncer? Por que essa multiplicação desordenada das células? E por que o Apocalipse fala exatamente dessas chagas abertas, terríveis e dolorosas, que são um efeito que ocorre de dentro para fora? É algo que realmente está acontecendo, está em andamento para preparar a humanidade, ou pelo menos parte dela, para sofrer terríveis consequências por adorar a besta e por se amoldar ao sistema da besta. Outro ponto importante é que o livro de Zacarias deixa bem mais claro sobre esse efeito zumbi no final dos tempos. Aqui diz: Yahweh castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos. Até os olhos e a língua apodrecerão. Naquele dia, Yahweh fará com que eles fiquem tão confusos e assustados que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e atacará. O contexto dessa profecia se refere aos tempos em que o Criador restaurar ou começar a restaurar as coisas
por meio do reino do seu Filho. E as pessoas que não se amoldarem ao reino dele sofrerão essas pragas. Mas o que é mais incrível é que esse efeito zumbi, em que os olhos apodrecem, a carne apodrece em vida, e elas ficam tão confusas e assustadas que começam a agarrar a pessoa que está ao seu lado e atacando, é realmente algo que se encaixa dentro de um apocalipse zumbi. No final dos tempos, essa confusão vai tomar conta de seres humanos que estão conectados com a besta por meio da sua marca. Elas ficarão desorientadas, elas atacarão aqueles que estão ao seu lado. E as características do seu corpo são realmente como a daqueles mortos-vivos que são ditos, né, desde mitologias e lendas até os dias atuais, em que esses efeitos já começam a se manifestar em seres humanos. E finalmente, o Apocalipse 9 fala sobre a quinta trombeta, em que haverá um tormento, como veneno de escorpião, em que essas pessoas por 5 meses irão sofrer terrivelmente muitas dores. Aqui diz, naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. O Apocalipse 9, verso 6, está tratando do contexto em que o anti-Messias, junto com a sua horda, sai do abismo e essas pessoas começam a sofrer tormentos. E nós estamos falando sim de um dos efeitos da marca da besta, já que é na quinta trombeta que o anti-Messias se manifesta e que somente aqueles que forem selados pelo Pai não vão passar por esse tormento. Eles vão ser protegidos do ataque desses seres que virão do abismo. Nós sabemos que são demônios, são criaturas do submundo. E que outra explicação há para alguém encontrar a morte, né, procurar a morte e não achar? A menos que essa pessoa já esteja morta, a menos que ela seja uma pessoa que está morta viva, ou melhor, viva mas morta. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão é que o efeito dessas pestes que vão se seguir à alteração genética é que essas pessoas vão estar ainda vivas no corpo físico, mas mortas em suas almas, mortas em suas mentes, totalmente manipuladas, totalmente controladas, vivendo até uma realidade alternativa fora da nossa concepção real. E elas vão perder a consciência, elas vão perder, pelo menos por um tempo, a percepção real das coisas. Elas estarão totalmente controladas. Isso é algo terrível. E isso é algo que fere o livre-arbítrio dado pelo Criador aos seres humanos, para que ele possa tomar decisões, para que ele possa optar pelo caminho que ele deve seguir e não ser controlado ou hackeado. Esse é um termo que vários membros, cientistas da elite, já têm exposto em palestras, a possibilidade de hackear seres humanos. Isso já está em andamento. É triste que você não pode citar os pormenores de tudo isso, mas já está acontecendo. Eles já têm a capacidade de invadir mentes, programá-las como se fosse simplesmente um disco rígido de um computador. Eles já podem emitir sinais que representam comandos, ordens, chegam até essas mentes, capazes de dominá-las e ativá-las ao seu bel prazer. Isso já está acontecendo. Portanto, queridos, vamos buscar o Criador de todo o coração. Não se renda ao controle da elite. Não se renda às desinformações também de infiltrados da elite que tentam amenizar tudo isso e, infelizmente, estão encaminhando as pessoas para um abismo sem retorno. Por isso que nós devemos resistir até o fim todo esse ataque contra a humanidade. Tudo que tem feito a humanidade perder aquilo que o Criador adotou de liberdade e independência. Curta, compartilhe esse vídeo. Nós somos a Resistência.